reportagem do MB Notícias. Agora, nesse sábado de manhã, estamos aqui na sede do Sindicato dos Transportadores Autônomos de Cargas, em Juí, com o presidente do sindicato, o LIT, ele que é integrante da diretoria da CNTTL. E claro que a nossa pauta, é a questão da greve, que está marcada para o dia 1º, greve da categoria, mas além disso a gente quer conversar um pouco sobre toda a situação que envolve esse movimento que deve acontecer na segunda-feira. LIT, nós temos diversos assuntos para tratar, muita coisa envolvida nessa questão dos combustíveis, acho que puxa muita coisa da economia, os impactos na sociedade. Eu queria começar conversando contigo sobre como é que está a vida desses trabalhadores nesse último período, das pessoas, das famílias, Nós temos um grande número de trabalhadores no transporte autônomo aqui em Juí e região, é muito expressivo, e a gente queria saber um pouco qual é a situação de vocês nesse momento. Perfeitamente. Não só do transportador autônomo de carga, não só daquele pequeno empresário, mas a situação da sociedade brasileira. A economia e a proposta que tem sido desenvolvida por quem dirige o país é de achatamento, é de retirada de direitos, é de penalização do trabalhador. Tudo isso montado em função de especulação e de recursos que muitas vezes transferidos para o capital internacional. E isso não é diferente, principalmente com os caminhoneiros, por conta daquilo que está se fazendo com a Petrobras, com a maior empresa pública do país. Quando taxa o combustível e taxa exorbitantemente, porque já passou de 50% de aumento do início do ano para agora, taxa a sociedade brasileira inteira, porque através do transporte que a gente faz, a inflação vai buscando no produto que a gente transporta. Só que esse ganho, ele não é vindo diretamente para o frete, é repassado para a população, mas não é repassado ao caminhoneiro autônomo. Então essa diferença que aconteceu nesta política da Petrobras é que é uma das pautas que os caminhoneiros estão trazendo para que se modifique. Não pode tratar a política de preço de paridade internacional do preço do petróleo, sendo que nós somos quase autossustentáveis. Nós, ao longo de 1953 para cá, com a criação da Petrobras por Getúlio Vargas, se adquiriu inteligência, mão de obra, preparo para que aquela defesa do petróleo a nosso feito pelo governo de Getúlio conseguiu avançar para que hoje nós tenhamos no Brasil o menor custo de produção do mundo. Está em torno de R$30 por barril a extração do petróleo. Nós temos 12 refinarias que, por conta desse governo, ela está apenas operando com 30% da sua capacidade. Isso é política de gestão. O que faz isso? Nos obriga a buscar o barril, importar o barril ao preço de mais ou menos $84 que custa hoje o preço do barril. Isso é que ocasiona essa demanda de altos preços, dizendo que é necessário que a gente tenha que buscar o preço internacional. Quando, se essa política for modificada e fizer essa estrutura diferente, botar nossa refinaria para nós termos o petróleo e buscar nosso custo de produção mais a lucratividade que é normal que a empresa tenha, isso é possível. Por que não se faz isso? Não se faz porque a gente quer dar aos investidores, aos que estão na bolsa, que têm ações da Petrobras, que na sua grande maioria são internacionais, é a Shell, é um grupo do Oriente Médio, que vai lucrar o que lucrou esses 321 bilhões que a Petrobras diz de lucro no semestre, saiu de quem? Saiu do povo brasileiro, de cada cidadão, não só dos caminhoneiros, mas da dona de casa na cozinha com o gás, de todos aqueles que usam a gasolina e do transporte. Que hoje no transporte o custo do caminhoneiro é 50% diesel. Aquilo que ele ganha, metade é diesel. É como se o trabalhador brasileiro saísse de casa e chegasse ao seu trabalho e gastou metade do que ganha no mês para fazer esse tipo de trabalho. Então, uma mudança na política de preços é defender o Brasil. Porque o que se faz com esses 321 bilhões que eu dizia para dar para o rico?
porque tira de nós, povo brasileiro, para dar no investidor estrangeiro que está à mercê, inclusive, de comprar essa Petrobras, toda essa companhia, né? E que nós devemos voltar ao ano de 53 e fazer o petróleo nosso. Isso é uma causa que não é só dos caminhoneiros, é uma causa que é da sociedade brasileira. Então, assim, para o pessoal que está assistindo, né, que talvez não consiga compreender muito essa questão dos números, em linhas gerais, o que vocês dizem é que se o Brasil, né, se tivesse uma proposta de gestão de que utilizasse melhor e mais a capacidade que existe da Petrobras em produzir, em beneficiar, em fazer todo o processo, nós poderíamos ter valores mais baixos. Absolutamente correto. Porque no combustível, seja a gasolina, seja o gás, seja o diesel. Perfeitamente. Inclusive, aí nós vamos numa questão mais profunda ainda. Nós estamos tratando daí do preço do combustível. Mas se a gente colocar a nossa potencialidade que temos de extração e de refino a pleno vapor, nós só vamos buscar nesses 84 dólares que está lá o que nos faltou para ainda complementar os 100%. Finalizar o processo. Mas não é só isso, porque se aí nós fecharmos o refino, fecharmos as nossas capacidades de refinar o petróleo, existem mais 3.000 subprodutos que são vinculados ao petróleo, que saem do refino. O plástico, a borracha, o pneu, o óculos seu que está aí tem base que é a base do petróleo. Então, isto é destruir um monte de outras empresas que estão vinculadas a essa relação, que são empresas nacionais. Não desenvolver isso é não desenvolver a economia nacional. Isso será, a longo prazo, a possibilidade, e que já está sendo avisada aqui, de que voltará combustível, não por conta da potencialidade da Petrobras, mas por conta de gestão, para dar lucro estrangeiro, que daí não vai trazer, que não vai importar o risco de desabastecimento, para causar uma falsa impressão de que a Petrobras é deficitária, nunca foi, é olhar os seus balanços, dizer que sempre foi superavitária e de que é inútil ao povo brasileiro. Eu estou no exemplo da região da colônia que nós somos aqui, né? Que talvez o pessoal que escute na capital não tenha isso. Mas nós que somos aqui do interior, é como se a gente engordasse o leitão, deixasse ele no ponto certo de abate, bem preparado, e na hora que tivesse isso, fosse lá no açougueiro vender para ele, né, por R$1.000, e aí fosse comprar a banha, carne, docinho, tudo que teve, né, que vai ter um custo e um gasto muito maior do que recebeu. Quando ele poderia produzir tudo isso. Essa é essa linha aí que tem, né? Então, primeiro, defender essa aí é defender todo o sistema. Segundo, esse é um ponto que está na pauta. Está na pauta que diz respeito ao governo, inclusive, né? Nossa pauta contém 16 itens. Para saber o tamanho da dificuldade, já é o tamanho da pauta, né? Se for uma pauta extensa, mas que elegemos com prioridade. Para o governo, isso aqui, nós ainda somos donos da Petrobras com as ações que comandam ela com 51%. Então isso é governo, é decisão de gestão, é decisão de governo, decisão política que deve ser implementada. Porque ainda, né, esse PPI chamado é herança do governo Temer, que em 2017 aplicou essa política, que segue, mas com decreto é possível de reverter. A segunda questão se refere ao nosso piso mínimo de frete, conquista da greve de 2018, que por ação de inconstitucionalidade de quem não quer nos pagar o preço justo pelo transporte, que é apenas o custo, não se trata de tabelar nada, é o trabalhador pedir no sistema capitalista que está aí, trabalhar pelo custo mínimo, o mínimo custo, quando nos mostra que a gente trabalha muitas vezes abaixo do custo. Está acontecendo agora. Está acontecendo quando a economia está em crise, quando a oferta de caminhões ela é maior do que a oferta de cargas, que é fruto de um desenvolvimento econômico que não acontece exatamente por essa questão econômica que está aí. E essa questão do piso mínimo está no Supremo Tribunal Federal, que 2 dias atrás, o ministro Fux, através da imprensa, respondeu que colocará em votação em fevereiro. Né? Parece ser um processo longo, mas se a gente contabilizar que tem um recesso aí que vem agora de dezembro a janeiro, que fevereiro está aí, é a resposta que totalmente nos agrada? Não é, nós queríamos que se julgasse tão logo e tivesse solução, mas fevereiro não é tão distante assim, e existe uma resposta, né?
E o Senado Federal que não respondeu nada sobre a aposentadoria especial, que é o retorno dos 25 anos de trabalho para uma categoria que é insalubre, que é perigosa, que tem todas as condições de ser considerada como a possibilidade do retorno disso, retirado lá em 1994 pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, que desconsiderou essa categoria nessas condições. Então, esses 3 pontos são chave. Desrespeito ao governo naquilo que ele pode, diz ao Supremo Tribunal Federal naquilo que ele pode e ao Senado no que tem. Então esses são os 3 pontos principais de uma pauta extensa, como tu disse, são 16 itens, né, que estão em pauta para reivindicação da categoria e por isso a mobilização para a greve na segunda-feira. Bom, tu viestes de Brasília, né, ontem, teve a semana inteira lá, tem uma série de reuniões, enfim, né, como é que está a organização e a perspectiva para a segunda-feira? Enfim, o movimento mesmo, as pessoas também que estão em casa, estão nos ouvindo, né, podem pensar no impacto disso nas suas vidas, que é normal, mas é uma questão de mobilização da sociedade por uma série de demandas. Como é que está essa organização, Lídia? Como é que está o movimento mesmo? É um movimento muito diferente de qualquer outro de categoria, porque aqui cada um é dono do seu negócio, cada transportador autônomo já diz isso, né? A definição do participar ou não participar, por mais que haja um chamamento nacional, que é feito pela CNTTL, pela Abrava e pelo Conselho Nacional, isso nós só vamos ter condição de avaliar na segunda-feira, por conta de que é ali que se dá o momento de optar em estar ou não. Muitas vezes acontece, na imensa maioria dos movimentos, é de que o nosso companheiro autônomo, ele adere ao movimento. No entanto, ele fica em casa, ele fica na oficina, ele não fica num ponto de reunião que seria o trevo, por exemplo, de algum lugar, porque isso dá visibilidade. Por mais que esteja parado e reflete na rodovia, não reflete naquilo que tem que dar visibilidade desse movimento. A imprensa chega, dá a falsa impressão de que a vida segue normal, quando na verdade não. E aos poucos isso, com aí a influência de quem quer desmobilizar, vai querendo mostrar que isso está acontecendo. E aos poucos o nosso transportador ele vai voltando à atividade normal, porque não vê o resultado disso. Por isso que a gente chama, fique em casa, mas vá para o ponto de concentração, vá para o trevo, junto com outros e manifeste o descontentamento com essa política implementada. Lídia, eu gostaria só de talvez trazer mais alguns detalhes sobre um ponto que tu falou aqui, que é a questão do piso mínimo, né, um valor mínimo para o frete, que hoje tu disse está pela metade, né, do custo que o trabalhador tem. Como que isso reflete na vida dessas pessoas, assim, como é que vocês têm acompanhado a nossa realidade até local e regional aqui em Juí, mas isso também, a gente sabe que acontece em todo o estado, como é que tá, para quem não trabalha com isso, como é que é ter um custo e só ter a metade dele sendo paga? Porque eu vejo, né, a gente fez uma pesquisa agora no MB Notícias sobre o preço da gasolina, né, as pessoas se manifestando, nós perguntamos, e as pessoas estão muito indignadas, né, muito sofridas, né, não está fácil para a vida das pessoas que têm o seu carrinho, a sua moto, enfim, a gente tem muitos comentários disso em todas as nossas redes. Como é que é isso para o trabalhador, para o transportador autônomo, assim, como é que isso fecha com a sua família, tem a ver com a sua vida, né, um pouquinho dessa realidade? Perfeito. Veja que essa luta histórica, né, do piso mínimo de frete, conquistada em 2018, implementada a partir de 2019, através de estudos técnicos feitos pela Exalc Loc, que é ligada à USP, e que trata tão somente do custo do ponto A ao ponto B, quanto que deveria ser a minha remuneração para me colocar em zero, não para atividade absolutamente nenhuma. Só isso já te dá a demanda daquilo que a gente sofre, porque se eu estou querendo lutar pelo custo, para partir dele exigir a lucratividade, imagina que a vida real traz. Né? Num momento de economia que chegou quase a ser negativa, PIB quase negativo, mas PIB zero, sem crescimento econômico, sem perspectiva também que a médio prazo, a curto prazo se saia
dessa situação ruim que atravessa o país, se eu não tiver essa garantia, o que irá acontecer comigo? Eu dou sempre um exemplo, que é da vida do trabalhador, né? Que eu acho que talvez contextualize melhor. Nós temos no país 15 milhões de desempregados, infelizmente. Mas por isso nós temos o salário mínimo. Nenhum trabalhador e ninguém pode fazer uma política aproveitando os 15 milhões para dizer que a partir de agora eu contrato por menos desse valor, porque há uma mão de obra a mais no mercado disponível que pela dificuldade poderia aceitar isso. Então é a mesma situação quando nós temos menos carga e mais caminhões, né? Se nós tivermos isso é o mínimo para dignidade, isso é o mínimo para manutenção da sua vida ainda, né? Rotineira, porque senão não tem alimento em casa, não tem pagamento de luz, não tem pagamento da água, tem a venda do seu caminhão. Por mais que o ministro Tarcísio Freitas tenha afirmado nessa semana de que, bom, se não está bom para o autônomo, que ele vai ser empregado nas empresas de transporte. Isso não é papel de um ministro de Estado, não é papel de um estadista em lugar nenhum do mundo. Querer acabar com uma categoria porque está a sua pasta enfrentando problemas da tarefa que era dele de regular esse mercado. Ele é simplesmente um regulador, um melhorador das condições de trabalho, tanto de uma categoria quanto a outra. E não definidor como ele é, de pular para o lado da balança, uma palavra da balança mais forte, o lado econômico que favorece. Isso não é papel de ministro de Estado. Para segunda-feira, de maneira prática, existe alguma organização específica, algum ponto que as centrais dos sindicatos devem chamar os trabalhadores? Tem alguma organização prática disso? Por mais que isso exista no país inteiro, né? Infelizmente, isso não tem como a gente, como já te disse, precisar de onde acontecerá.